E aí, galera do Enem 360, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Cardoso e eu sou professora de matemática aqui do canal. Bom, estamos aí, na reta final. A prova vai ser esse final de semana e essa semana vai ter aí uma maratona de aulas de matemática e ciências da natureza para vocês, assim, arrasarem na prova, tá? Para que seus amigos também arrasem, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo com eles, tá? E que vocês curtissem aí para incentivar o canal, que é completamente gratuito para vocês, e comentassem com uma dúvida, com feedback, com, enfim, uma crítica construtiva, que estamos aqui para fazer o melhor para vocês. Queria que vocês seguissem também nos outros canais, né, nas outras redes sociais, o Enem 360, e me seguisse também na minha rede social pessoal, tá certo? Então é isso, gente, vamos lá, que a aula de hoje é uma aula importante sobre estatística, que cai bastante no Enem, tá? É muito comum cair gráfico, tabela, e aí agora a gente tem uma questãozinha aí com uma tabela. Vamos ver qual é? Temos aí, ó, questão 145 da prova azul, tá? Do caderno azul do Enem. A gente tem assim: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. E aí, antes de a gente ver a pergunta, a gente pode dar uma olhadinha no que o quadro está falando pra gente. A gente tem aí uma coluna do número de acidentes sofridos e uma coluna do número de trabalhadores. E aí, o que significa, né? Se a gente olha para a primeira linha de informação, que é o 0 e o 50, nós temos que 0 acidentes, né, foram sofridos, né, nenhum acidente, por 50 trabalhadores, tá? Então, 50 trabalhadores, na hora da pesquisa, responderam 0. E aí, na segunda linha, a gente tem que 17 trabalhadores responderam que sofreram um acidente de trabalho apenas. E assim vai, 15 trabalhadores sofreram 2 acidentes, cada um. 10 trabalhadores sofreram 3 acidentes cada um. 6 trabalhadores, 4 acidentes. E 2 trabalhadores, 5 acidentes, tá? Então é isso. Outra coisa importante que vai ajudar na nossa questão é saber que esse 0, né, como ele foi respondido por 50 funcionários, é como se em 50 fichas que apareceram, tinha o 0 ali, tá? O 0 apareceu 50 vezes. A gente chama esse 50, né, o 17, o 15 de frequência, que é a quantidade de vezes que aquele valor apareceu. E aí vamos para a pergunta. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é... Então, a gente quer a média do número de acidentes. A gente vai somar todos os números de acidentes, tá? Daqueles 100 funcionários e dividir por 100, que é a quantidade aí de respostas, né? Então, olha só, o que acontece aqui? Para fazer a média, a gente vai somar a resposta de cada pessoa, cada trabalhador, e dividir pelo número total de trabalhadores. Mas tem uma coisinha que vai ajudar a gente, que é a frequência. Eu fazer 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 50 vezes é a mesma coisa que fazer 0 vezes 50, correto? Se 17 trabalhadores responderam um acidente, isso significa 1 mais 1 mais 1, que o 1 apareceu 17 vezes. Então, é 1 vezes 17. Tá? A gente chama esse número de trabalhadores de peso, tá? Que é a quantidade de vezes que ele apareceu, né? Ou a frequência, tá? Para fazer uma média que a gente chama de ponderada. Então, vamos lá. Aplicando aí na média, a gente tem, então, como eu falei, 0 vezes 50, tá? 0 aparecendo 50 vezes na pesquisa, o 1 aparecendo 17, 1 vezes 17, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 4 vezes 6 e 5 vezes 2, tá? Aí a gente soma e divide por 100, que é o número de trabalhadores. Em seguida, a gente calcula as multiplicações primeiro. Então, a gente tem aí, ó, 0 vezes 50 dá 0, 1 vezes 17 dá 17, vou apontando aqui. O 30 é 2 vezes 15, 30, 3 vezes 10, 24 é o 4 vezes 6 e
o 10 é o 5 vezes 2, tá? Somando tudo, a gente tem 111, divididos por 100, a gente tem aí 1,11, que é a média de acidentes sofridos no trabalho, tá? E aí a gente tem, já até marquei aí, a letra D, tudo bem? Esse mecanismo de média ponderada, pensar na multiplicação do valor pela frequência, a gente também vai usar na próxima questão, tá? Separei duas parecidas porque quem não lembra muito bem, né, dessa, relembrou agora, na próxima vai tirar de letra. Questão 166. Nós temos assim: os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente, tá? Então, nessa ordem aí são as ordens da avaliação. A primeira avaliação 20%, a segunda 10% e assim vai. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas primeiras 3 avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente. Isso significa que na primeira avaliação, que a gente viu que vale 20%, ela vale 46, ele tirou 46 pontos. Na segunda avaliação, que vale 10%, ele tirou 60 pontos. Na terceira avaliação, que vale 30%, ele tirou 50 pontos. E na avaliação, na última de 40%, a gente não tem esse dado. E aí a pergunta é: o mínimo de pontos que esse candidato precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Então aqui a gente tem a nossa média ponderada, onde os pontos, né, como a gente quer a média, né, a gente quer o mínimo de pontos, a gente já tem a média na verdade. Olha, a média, ele falou que tem que ser 60. Então, a gente tem a média. Para calcular essa média, a gente vai fazer cada nota vezes o seu peso, tá? Dividido pelo total de pesos. Qual o total de pesos? 20% mais 10% mais 30% mais 40% vai ser 100%. Então, a gente vai atribuir aí, ó, na nossa fórmula, que a média vai ser 20 vezes 46, o peso vezes a nota, mais 10 vezes 60, que é o peso vezes a nota, mais 30 vezes 50, que é o peso vezes a nota, e mais 40 vezes A, tá? Que é o peso vezes a nota que a gente quer descobrir. Tudo sobre a soma dos pesos, tá? E a soma dos pesos a gente viu que é 100, né? E o que tem aí a questão do porcento, né? Então, e para concluir a primeira linha assim, da nossa inequação, a gente tem que essa pontuação, essa média tem que ser maior ou igual a 60. Então, o mínimo é o igual, né? Tem que ser igual pelo menos a 60. O que a gente vai fazer agora? Fazer as multiplicações que são possíveis, né? Por exemplo, o 40 vezes A a gente não vai conseguir fazer. Mas o 20 vezes 46, 10 vezes 60 e o 30 vezes 50, sim. E as respostas estão já aqui na tela para vocês. O que a gente pode fazer agora? Nós podemos somar os 3 primeiros valores, né? Não podemos somar com 40A, lembrando, né? Porque tem uma letra envolvida. A gente soma os 3 primeiros valores, que dá 3.020. Então, o que a gente pode fazer agora? Sobre 100, né? A gente não pode, uma coisa muito importante, já pegar o 3.020 e passar para o outro lado subtraindo, porque a gente tem uma conta que engloba o lado esquerdo todo, que é o seguinte, o sobre 100, tá? Tudo isso que está aí em cima da fração, dividido por 100. Então, primeiro a gente precisa pegar esse 100, que está dividindo, e passar para o outro lado multiplicando, dando 6.000. Correto? Agora sim, a gente pega o 3.020 e passa para o outro lado subtraindo. Então, ó, vou passar aqui. Temos que 40A tem que ser maior ou igual, né? No caso, nosso mínimo seria igual 2.980, tá? E por fim, nós temos aí que esse 40A, né? O 40 vezes A, ele tá multiplicando, então eu vou passar o 40 dividindo para o outro lado. Então, ó, dividindo, a gente tem
que a nota tem que ser maior ou igual que 74,5, tá? No mínimo. Você pode tirar mais, mas o mínimo é 74,5. Então, sendo assim, a gente pode ali marcar a nossa alternativa C. Tudo bem? Então é isso. Como eu falei, essa questão é bem parecida com a anterior, tirando a tabela, né? Mas a gente tem os pesos e as notas, ou a frequência, os pesos e o número de acidentes. A montagem, ela é igual, tá? Você multiplica os valores pelos pesos e divide pelo total dos pesos, ok? E a diferença, assim, é que na primeira a gente queria saber a média. Nessa segunda, a gente já tem a média. O que a gente quer descobrir é um dos componentes ali da nossa conta, tá? Que era, por exemplo, a nota da quarta avaliação. Então, nesse caso, a gente já tinha a média e queria descobrir algo ali dentro da fórmula, tá? Tirando essa diferença, as duas questões são iguais, tá bem? E é isso, gente. Ainda vamos nos ver aqui durante a semana, porque terão vários vídeos para vocês. Mas é isso, já vou desejando aí boas energias para a prova, boa prova para vocês, tá bem? Beijos e até a próxima!